Bem-vindo ao Leadercast, um podcast para quem quer saber mais sobre liderança. Apresentação: Luciano Pires. Bom dia, boa tarde, boa noite, bem-vindo, bem-vinda a mais um Leadercast, o podcast que trata de liderança e empreendedorismo com gente que faz acontecer. Hoje converso com Labi Mendonça, cineasta, roteirista, pensador, uma história fascinante de um brasileiro que se vê sozinho no Rio de Janeiro dos anos 60, onde tudo do Brasil acontecia. De lá pra cá, a África e, olha, bom, ouça o programa. Este não é um programa de entrevistas, não tem perguntas programadas nem roteiro definido. É um bate-papo informal, com gente que faz acontecer, que vai para lugares onde nem eu e nem meu convidado imaginamos. É por isso que eu não me limito a fazer perguntas, mas eu dou meus pitacos também, você entendeu, hein? Isto aqui não é uma entrevista, é um bate-papo. O Leadercast é lançado por temporadas. Os assinantes da Confraria Café Brasil e do Café Brasil Premium têm acesso imediato à temporada completa assim que ela é lançada. Os não assinantes receberão os programas gratuitamente, mas um por semana. Para assinar, acesse o cafebrasilpremium.com.br. Muito bem, mais um Leadercast. E esse aqui eu vou começar assim, olha. Há muitos anos atrás, numa galáxia far, far away, uma galáxia muito distante, eu conheço uma figura que chega a meu intermédio através de um amigo comum que me falou de um cara interessante, que escrevia uns textos interessantes, que tinha uma história interessante. Eu nem sabia quem era a figura. Eu fui conhecer um tal de Salgado e Picante. Hoje nós estamos aqui, muito tempo depois, a gente está reunido para gravar aqui um Leadercast. Esse tem café no bule, esse tem história para contar, cara. 3 perguntas fundamentais do programa, as únicas que você não pode errar, tá? Sim. Que são o seu nome, sua idade e o que é que você faz. Meu nome é Labieno Gabriel Salgado de Mendonça, mas nem minha mãe lembrava que era esse o nome. Eu sou conhecido por Labi Mendonça. A minha idade hoje é 67. Sim. E o que eu faço? Aí vamos precisar de 1h30 de programa. Vamos lá. Mas você quando você vai se hospedar no hotel e o cara bota aquela folhinha perguntando profissão, o que você põe ali? Cineasta. Opa, cineasta, olha aí. Tá bom isso aqui, né? Onde é que você nasceu, Labi? São José do Rio Preto, interior de São Paulo. Sim. 1950. Sim. Ano Santo. Aí alguém tinha que nascer ao avesso, né? Tinha santo demais na história. E o Brasil tava para pegar fogo, né, cara? Exato. Tava para ser o dono, dominar o mundo, né? O que seu pai fazia, sua mãe? Meu pai era médico e pecuarista. Uhum. E minha mãe era filha de um embaixador, formou-se em letras na Europa. Então ela fazia traduções por encomenda. Na época não existia isso, uma dinâmica tão grande. Cara, formada em letras na Europa, nos anos 50, vai para o interior de São Paulo. Nos anos 40. Anos 40, foi passar férias no interior de São Paulo, sim, em Araraquara. Conheceu meu pai. Sim. Que devia ser um playboy lá, alguma meu coisa assim. Meu pai era um estudante de medicina mais para playboy do que para médico. Sim. E aí se apaixonaram, dançarino de tango exemplar. Minha mãe dançava muito bem. E aí surgiu uma paixão fulminante. E, aliás, tem uma história engraçadíssima, que meu avô não queria que meu pai fosse para os Estados Unidos, porque a ideia dele era ir para os Estados Unidos se aperfeiçoar em cirurgia. E aí meu avô comprou um laboratório de análises completo, mandou montar, instalar com o que havia de mais moderno, levou para ele e falou assim: esse é o seu presente de casamento. Você não perde essa moça de jeito nenhum. E meu pai casou com a minha mãe. E já ganhou de presente um negócio dele. Um laboratório de análise que ele teve que administrar durante alguns anos. Você tem irmãos? Eu tenho. Tive um irmão que era bem mais famoso e mais culto do que eu. Casimiro Xavier de Mendonça. Foi editor de artes da Veja, foi curador da Bienal. E tenho 3 irmãs, que eu digo que são mais velhas, mas elas são mais novas do que eu. Uma advogada, uma psicóloga e uma médica. O que o Labizinho queria ser quando crescesse lá nos anos
60? No começo, soldado. Eu era paixão porque eu tinha tios militares, eu tinha paixão por farda e guerra e luta e tal. Depois, boiadeiro, porque fui criado na fazenda, mexendo com gado, cavalo, meu sonho era ser boiadeiro. E aí meu pai disse, ó, só vai ser boiadeiro se estudar. E aí, então eu resolvi estudar. Mas, inicialmente arquitetura, desisti de arquitetura, depois administração de empresas, desisti de administração de empresas. Aí veio a Copa do Mundo de 1970 e eu fui para o Rio de Janeiro e passei a Copa do Mundo na maior carnaval, na cidade maravilhosa, numa época em que o Rio era absolutamente encantador. 21 anos de idade, 1970. 20 anos de idade. 20 anos de idade, 1970, no Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro. Meu Deus do céu. E o Rio era maravilhoso. A gente Claro. samba, a cada vitória da seleção brasileira era um carnaval, a cidade. Eu amanheci um dia no Morro da Mangueira. Eu não sabia como é que eu tinha ido para lá. E aí tive que pedir para os caras me levar de volta, porque eu não sabia. Os caras falavam, sozinho aqui você não anda, tem que ser escoltado. Cara, 1970 era o ano de ouro do Rio de Janeiro, cara. Tudo estava acontecendo lá, né? Tudo. Era o lugar da Garota de Ipanema, era o lugar do Pasquim, era o lugar do Cinema Novo, era o lugar do Tom Jobim, da Bossa Nova, era tudo acontecia lá no Rio. Tudo, Chico Buarque, Caetano Veloso, a turma na praia, eu me lembro, a minha turma na praia naqueles anos, a gente era assim, era Ney Matogrosso, Paulo Coelho, Antônio Garrido, fotógrafo, Sônia Braga, era uma folia. Sim. E eu lá na turma querendo um espaço para aparecer. Mas você foi lá para passear? E não, eu fui, na Copa do Mundo eu fui para passear, fui passar a Copa do Mundo lá, no meu primo era estudante de medicina, tinha uma república e eu fui para lá. E eu falei, não existe outra cidade no mundo que eu queira... Você não estava formado? Não, eu tinha abandonado dois cursos superiores, já fazendo primeiro ano, abandonei. E aí, pai, me dá uma grana aí que eu vou pro Rio de Janeiro. Não, nem pai, naquele tempo eu já tinha meus negócios, eu já tinha minha grana e tal, fazia uns bicos. Então para, então vamos voltar um pouquinho atrás aqui. Você sabe que isso aqui é um programa que fala de liderança e empreendedorismo e essa investigação que eu faço é para buscar, cara. De onde vem o gene empreendedor, sabe? De onde vem, por isso que eu pergunto o que o pai faz, a mãe faz, para saber o que te influenciava, né? Você, quando desiste dos dois cursos, que eram cursos, você falou arquitetura e administração de empresas, né? Administração de empresas. Você devia estar com 19 anos de idade, alguma coisa assim. Eu tinha acabado o exército. Aí teu pai olha e fala, moleque, e aí? Vamos... Já que você não está fazendo nada, eu tenho uma fazenda para você tomar conta lá em Goiás. Estou abrindo uma fazenda lá e eu fui para lá. E comecei a abrir a fazenda, ajudar meu pai a abrir a fazenda. E nessa você compra gado, vende gado, faz negócios. E nas férias, numas férias anteriores, eu tinha ido ao Paraguai comprar cavalos para contrabandear para o Brasil para vender, porque você comprava cavalo por 2 cruzeiros e vendia por 200 quando chegava aqui. Contrabandista de cavalo. Fazia. Com 19 anos de idade. Com 18. Era aventura, né? Naquele tempo ia lá, comprava tudo quanto era cavalo que tinha, fazia uma tropa, ia com 5 peões, íamos com os arreios nos sacos de dormir e tal. E aí chegavam lá, compravam uns cavalos, arrematavam a tropa nas fazendas e depois levávamos 3 meses viajando e tal. Aí juntava dinheiro, isso dava um capital para eu comprar gado e botava na fazenda e começava a negociar com isso. Então, nessa época, eu já tinha o meu... E como eu trabalhava para abrir a fazenda, eu tinha receita, eu tinha salário, tinha retirada. Então, imagina, tinha casa, comida, roupa lavada e ainda tinha salário. Sim. E carro para andar. Sim. Então, eu juntava dinheiro e com isso eu podia fazer meus esquemas. Mas antes, a vida de empreendedor, quando eu fiz cursinho aqui em São Paulo, ainda nos anos 69,
eu também, meu pai me dava conta para pagar o cursinho e para ficar apertado. Não tinha moleza, não era? Não. Você não era playboy aqui, não? Não, pelo contrário, tinha vida muito... e dividia apartamento e tal. Aí eu pegava todo o dinheiro, porque o cursinho dava para pagar no dia 10. Tinha prazo até o dia 10, e o dinheiro chegava no dia 1º. Então eu corria para Santos no contrabando, comprava calçadinhos, não sei o quê, já nos números dos caras do cursinho que me encomendavam, trazia, e até o dia 10 eu tinha que desfazer de tudo. Contrabando de novo. Contrabando de Porra, novo. Labi, você começou a vida na marginalidade, é isso? Dizem que o Drummond se inspirou, falou assim, vai Labi, ser goste na vida. Ai, meu Deus, já vai ter neguinho me enchendo o saco aqui nos comentários. Aí, o cara começou, essa coisa naquele tempo era mais aventura do que marginalidade. Sim. Era mais a aventura de fazer coisas arriscadas, né? Sim, sim. Todos nós passamos por racha de carro, né? De madrugada. Gravar umas fitas para vender para os amigos, Isso. as fitas gravadas. Já no tempo ainda, no colégio, eu desenhava aqueles desenhos do tipo do Carlos Zéfiro para trocar por grana para comprar lanche no colégio. Tá, quem não sabe o que era Carlos Zéfiro, foi o maior desenhista de catecismos. E o catecismo era uma revistinha de história em quadrinhos. De sacanagem. Sacanagem não, sacanagem. Aquilo era uma putaria da grossa, né? E a molecada ficava enlouquecida atrás das revistinhas do Shell, falando que tem um catecismo aí. E você fazia desenho de catecismo. Eu fazia, tinha um empresário que me encomendava os mimeógrafos, as pranchas de mimeógrafo. Eu fazia no mimeógrafo. Sim. Então eu fazia o desenho, Sim. passava para o traço lá daquele stencil, depois ele rodava no mimeógrafo, tirava vários exemplares e vendia na matinê do cinema. Então, você que está de boca aberta aí, bota no Google mimeógrafo, você vai entender o que era. Eu estou sentindo cheiro de álcool aqui agora. É verdade, é verdade. Ai, cara, que delícia. E era tão arriscado, porque naquele tempo, veja, em 64 já tinha, a ditadura estava aí. Então ter esquema de mimeógrafo e coisa era arriscado, dava cana mesmo. Então ele me encomendava, eu fazia as pranchas, fazia os originais e tal, depois ele levava lá para o Você fez o cursinho em São Paulo? Anglo-Latino. Com a intenção de fazer o quê? Eu fazia arquitetura. Aí passei. Pra você ter ideia, é porque, como eu era muito vagabundo e tomei muito pau, com essa coisa de viajar, de buscar contrabando fora e tal, eu chegava e perdi o ano por falta. E aí, quando eu terminei a quarta série ginasial, eu tinha 18 anos. Como é que eu vou fazer? Os meus amigos todos indo para o vestibular, indo para a faculdade. Aí eu fiz um ano louco de estudar como um doido no Anglo-Latino. Eu era o penúltimo aluno de 4.000 alunos. Na primeira prova, eu era o penúltimo aluno. E eu rachei tanto que no meio do ano eu já estava na turma G. Já estava quase de passado 60% dos alunos. Então já tinha pontuação para passar no vestibular. Aí eu fiz o artigo 99, consegui o segundo grau. O que era o artigo 99? Era o que chamavam de madureza. Sim. Aí você fazia uma série de provas, se inscrevia, fazia uma série de provas, tinha o certificado de segundo grau. E você saltava, eu saltava direto para o vestibular. Sim. Você não conseguia fazer matrícula sem o certificado de segundo grau. Então eu consegui o que certificado. depois virou supletivo, né? Supletivo, depois virou supletivo, exatamente. Sim. E aí depois eu fui para o Anglo e me inscrevi no vestibular. E todo mundo desesperado porque tem que passar. Para mim, qualquer coisa era lucro. Eu já tinha conseguido eliminar 4 anos de atraso na minha vida. Eu passei. E as pessoas, minha própria irmã, que também queria engenharia, não passava no vestibular. Como é que você, que é um vagabundo, não estuda, passa e eu não. Né? Mas eu não achei que era, depois com a experiência, São Paulo, arquitetura, conhecia pessoas, eu fui vendo que a arquitetura não era muito bem o que eu queria. Sim. Você foi fazer onde, arquitetura?
Você chegou a entrar na... Eu cheguei a entrar, não cheguei a fazer. Eu cheguei tá, a entrar, passei no tá. vestibular, não fiz. Tá. Aí eu abri outro vestibular para administração de empresas. Eu passei também. Aí eu passei, por incrível que pareça, com o segundo lugar, com a segunda nota. E aí, como fui lá, fiz matrícula e tal, mas meu pai teve um infarte e eu tive que assumir. Ele tinha 3 fazendas na época, eu tive que assumir, então acabei não fazendo. Lá nas fazendas você não era um vagabundo? Nas fazendas você botava pra rachar? Eu trabalhava. Eu nunca fui vagabundo. Não, vagabundo que eu digo na escola, naquela coisa de botou pra escola, não vou estudar, não vou... Esse é o tipo de... Mas deixa eu te chamar uma coisa aqui. Chama atenção você numa coisa aqui. 67 anos de idade. Né? Então, olha pra trás, para aquele Labi de 19, 18 anos de idade, que não queria nada com nada na escola, que tava com... O que era aquilo, cara? Já era uma escolha de vida? Era porque você não entendia o tempo que você ia perder na escola? O que era que fazia você ser um... É um conjunto de coisas. Quer dizer, sem parecer presunçoso, eu sempre fui um cara muito smart, muito rápido. E eu percebia que tinha uma perda de tempo de determinadas coisas na escola. A pedagogia didática não era como é hoje. Então, você ficava estudando umas coisas que você sabia que já não era mais necessário. E como eu era um cara que lia muito, tive acesso a livros, eu cheguei a perder ano de reprovação porque eu matava a aula para ler livro. Então eu tinha uma bagagem muito grande. A mãe em casa dando uma força. Eu saía para a escola, depois eu subia numa árvore, ia para o telhado, me escondia no telhado e ficava lendo os romances. 100 anos de solidão eu li. Eu estava no colégio, né? 2ª, 3ª série colegial. Aí depois você descobriu Adelaide Carraro. Com certeza, todos. Todos, sempre. Na minha casa nunca teve censura para informação, nunca teve. Nisso, tanto meu pai quanto minha mãe tinham uma abertura muito grande. E eu sei que, então, respondendo a sua pergunta, eu era muito rápido nas coisas, eu olhava para aquilo e a vida cheia de possibilidades. Então, eu jogava futebol, eu era esportista, eu fiz natação, eu fui expulso da natação porque não parava futebol. O técnico falou, você faz natação ou você faz futebol, as duas coisas não são compatíveis. Então abandonei a natação, mas eu cheguei a fazer natação. Salto ornamental, salto mortal, tudo que fosse de aventura era comigo. Eu montava esses rodeios que hoje tem... Festa de peão de boiadeira, essas coisas. Eu montava em cavalo chucro mesmo e ficava lá mais de 8 segundos, porque eles são chucros mesmo, não tem essa coisa de rodeio. E eu adorava aquilo, montava em boi, volta e meia o boi me esfregava nas tábuas do curral, vinha com a perna toda ralada, joelho inchado. Mas ali você tinha uma perspectiva, então aquilo podia vir a ser seu futuro. Você achava que seu futuro estaria ali na verdade, pecuária? O meu modelo sempre foi ser um voluntário da Legião Estrangeira. Eu, desde pequeno, meu sonho era ser um guerrilheiro da Legião Estrangeira. Depois mudou, veio a Guerra do Vietnã, eu já fiquei achando que eu ia ser um daqueles... Mariners lá no Vietnã. Um desses... Fiz o exército, fiz questão de fazer exército, fui treinado, tive treinamento especial na selva. Eu sempre gostei de aventura. Então essas coisas, eu achava que a vida tinha aventura demais para você escolher uma coisa só. E eu tinha que conhecer, e isso marcou a minha vida toda. Quer dizer, hoje eu fui publicitário, trabalhei muitos anos com publicidade no Rio de Janeiro, bem sucedido. Depois resolvi mexer com cinema, fiz cinema. E na área de cinema eu fiz... Não dá spoiler, não vamos chegar lá, não vamos chegar aí. Tá. Mas vamos lá, aí você chega no Rio de Janeiro, garotão, os hormônios saindo pelo como é que suor. Eu chego no Rio de Janeiro? Eu fui lá, vi a Copa do Mundo e falei, chega pra mim. Aí meu pai já tinha se recuperado do infarte, assumindo a fazenda. E eu falei, olha, eu quero ir pro Rio de Janeiro. Vou pro Rio de Janeiro, vou estudar no Rio de Janeiro. Ele falou assim, por tua conta,
você está grande demais para te sustentar. E eu fui para o Rio de Janeiro e fazia vitrines. Eu era decorador de vitrines, eu ganhava uns trocados e tal, e fui para lá. Fui morar, dividi. Morávamos 3 estudantes num quarto, que quando ficavam as três colchões, não dava para andar. Era uma kitnet super apertada. E que uma madrugada eu acordei, ela estava infestada de baratas, porque o prédio em Copacabana, as baratas subiam pelas paredes, pelos ralos, e de noite todo mundo dormindo, eu acordei à noite, acendi a luz, aquilo, o chão coalhado de baratas. Falei, aqui eu não fico mais. Ixi, mano. Vamos embora. E aí eles foram comigo. E assim, mas eu fiz uma negociata, tinha um prédio que ia a leilão, tinha um apartamento que ia a leilão, porque há muitos anos não se pagava condomínio e tal. Eu fiz um acordo, paguei, dei um sinal, parcelamos o resto e eu comprei um apartamento no Flamengo. E aí esses meninos foram comigo, esses 2 colegas foram dividir apartamento comigo. E com isso eu vivia de graça, porque eu alugava um quarto do apartamento. Tá. E aí, com meus bicos, aí eu fui desenhista. Eu tinha um amigo que conhecia o diretor de arte da DPZ de Belo Horizonte, que depois foi para o Rio de Janeiro, um cara famoso, como é que chama agora me faltou o nome, o Noguchi. Noguchi fez as capas dos discos do Milton Nascimento, fazia capas de livros. Ele era um grande diretor de arte, um grande ilustrador. E fizemos a decoração, todo o desenho da decoração do Café de la Paix, que estava construindo o Meridian, em Copacabana. E eu fui assistente dele. Ele me colocou lá como assistente e eu comecei a trabalhar com ele. Um ano depois, eu já fui para diretor de arte de uma produtora. Já. Carteira assinada e tudo mais? Naquele esquema? É mais ou menos, né? Mais ou menos, para você ter ideia, eu tirei minha carteira em 1971. E até hoje não tem nenhuma assinatura de contrato na minha carteira. Eu tenho minha carteira absolutamente... Você nunca trabalhou na vida? Eu falei, bom, se eu tenho... Só fiz isso, né? Só fiz isso. E fiz N coisas. Diretor de arte, ilustrador, desenhista, fotógrafo, assistente de estúdio. Mas vem cá, você teve uma época lá que você, garotão, bonitão, queimadão da praia, sunguinha para lá e para cá, você resolveu ganhar uma grana de umas senhoras ali. Na época assim? Não existia o termo garoto de programa, né? Era Michê? O que era na época? Era o Michê? Não, era valet ou qualquer coisa desse tipo. Assim, não tinha um termo que definisse, mas o que acontece é o seguinte. Quando eu resolvi ir para o Rio, eu falei para o meu pai que eu estava indo para o Rio, ele falou, por tua conta e risco. Eu vendi um terreno que eu tinha lá em Rio Preto, vendi um carro velho que eu tinha e tal, tinha um Fusca que tinha já dado batida, vendi, peguei a grana, botei um pouquinho no banco e o resto fiz um bolo, falei, isso daqui uns 3 meses me mantém no Rio de Janeiro. Peguei um ônibus e, belo e lampeiro, desci na rodoviária Novo Rio, no Rio de Janeiro. Era muito cedo para ir para a República, onde um amigo meu me deu espaço. Então eu resolvi tomar um café na rodoviária, parado em pé no balcão, tomei um café, saí, passei minha mão na minha mala, táxi, Ipanema. Desci em Ipanema, enfiei a mão no bolso, cadê a carteira, cadê o bolo de dinheiro? Tinham me roubado completamente tudo, documento, carteira, dinheiro. Merda, cara. Fiquei liso, primeiras horas do Rio de Janeiro. Eu tive que pedir pro amigo, que era estudante duro, pagar o táxi, para eu entrar na casa dele. Aí o cara falou, pô, você veio para minha casa? Eu falei, por hoje, pelo menos, eu preciso dessa ajuda. Aí, era uma sexta-feira. E eu falei, como é que eu vou sobreviver? Até segunda. Não, como é que eu vou ter que voltar? Porque naquele tempo não tinha esses bancos. Para mandar um dinheiro de banco era malote, demorava uma semana. Eu nem tinha conta em banco ainda. Aí eu falei, como é que eu vou pedir arrego? E não podia pedir arrego com meu pai, porque isso era uma questão de honra. Então ele falou, não, faz o seguinte, hoje é sexta-feira, é fim de semana, a comida já está aí mesmo, está comprada, você tem dinheiro lá, vai chegar,
faz o seguinte, a gente faz um rateio aqui, fazemos uma vaquinha, e a gente vamos para a praia primeiro e tal, depois cada um paga, hoje você tem direito a 6 cervejas, éramos 6 amigos, cada um paga uma cerveja para você e a gente sai à noite, vamos 6 cervejas dá para você divertir? Falei, dá, tá ótimo, fomos para a praia e tal, primeiro fui na delegacia da parte para ter um papel, que eu não tinha documento, e fomos. E Rio de Janeiro, você sabe, da praia vai emenda, vai para não sei o quê. Eu estava num bar em Ipanema de noite e já tinha consumido boa parte da minha cota de cerveja com os amigos. Encontro um rapaz que era amigo meu e eu conto a história para lá de Rio Preto e tal. Eu falei, rapaz, aconteceu isso, estou duro, não tenho dinheiro, vou ter que voltar, não sei como é que faz. Ele falou, não, espera aí. Dinheiro não é problema. Você não topa sair com umas coroas? Como? Você não topa sair com umas coroas? Eu falei, mas que coroa? Eu falei, não, tem umas mulheres aí que gostam de sair com um garotão e tal. Você não topa fazer ser acompanhante? Eu falei, quem sabe, né? Eu tô precisando de dinheiro. Ele falou, não, vou te pôr no esquema e tal. E você é mais velho do que eu, 2 anos, mais experiente e tal. O cara participou daquele Homem Mais Bonito do Brasil, do Flávio Cavalcante. Que o Pedrinho Aguinaga virou o ícone, né? Exatamente. E aí, então, lá fui eu, tá, tudo bem, fui pra mesa com eles, tinha uma mesa grande, conversa vai, conversa vem, apresenta um, apresenta outro, tinha uma morena muito simpática, e eu sentei do lado dela e conversa, achando graça, falando bobagem. Eu ainda tinha sotaque bem caipira do interior de São Paulo, falando porta, forte, etc. Aí, ela foi, vamos dar uma volta de carro, vamos te mostrar o Rio de Janeiro e tal. Foi para um motel. E tive a minha primeira noite achando que tinha ganho uma morena maravilhosa, uma carioca, 28, 30 anos, eu achei que eu estava arrebentando o caipira. Aí me deixou de manhã em casa, falou, olha, a gente já ficou amigo, eu sei que você está sem dinheiro, eu posso te emprestar uma grana e tal. Pegou um dinheiro na bolsa, botou no bolso da minha camisa, falou, toma aí, fica aí, quando chegar seu dinheiro a gente acerta, é um empréstimo, a gente vai sair de novo. E eu, podre já, amanhecendo o dia, fui para lá, entrei para não fazer barulho no apartamento, deitei no beliche e dormi esquecido o dia. No dia seguinte, de manhã, às 11 horas, o pessoal levanta, sábado, para ir para a praia, e, ei, acorda, tem um telefone aí atrás de você. Tem um cara falou, já te descobriram aqui, para quem que você deu o telefone? Eu falei, só pode ser o menino que encontrou, que eu deixei o telefone. Aí liguei, falei, aí, cara, saiu com a morena e tal? Eu falei, pois é, cara. Eu falei, eu vi que vocês ficaram de papo e tal, deu tudo certo. Você saiu com ela? Saiu. Foi no motel? Fui. E ela não deu um dinheiro pra você? Eu falei, é verdade, ela me emprestou. Como é que você sabe? Ele falou assim, 20% é meu, a comissão da agência. Você já tá trabalhando. Eu achando que eu tava irresistível, tava trabalhando. Na verdade, era a garota que ele tinha saído. Sim. E saiu, levou pro grupo e tal, estavam em grupo lá. Bom, isso tinha uma indústria assim lá, não tinha? Tinha uma indústria disso, né? Tinha. E muita gente ficou famosa depois, muitos caras foram parar no cinema, televisão, tem vários modelos, e modelos femininas famosas. Lá quando a gente fala de prostituição, só se pensa na feminina, né? A gente fala assim, olha, prostituição só tem feminina. Não se discute o masculino, né? Ninguém fala disso aí, né? E é interessante porque, cara, no conceito é a mesma coisa. O conceito é a mesmíssima coisa, né? A mulher taca pedra, não sei o que, os homens, tudo bem, faz parte. Então, para você ver como a sociedade a formação já é machista e coisa. Bem, mas era muito secreto, porque eram mulheres bem casadas, de dinheiro, cujos maridos estavam tanto envolvidos nos negócios, nas viagens ou nas amantes, que deixavam as mulheres de lado. E elas resolviam sair com os rapazes. Isso sempre existiu.
Mas era bem fechado. Tanto é que esse grupo que eu fazia parte eram 8 caras só. Isso tudo, não existia celular, Não nem tinha nada. WhatsApp, não tinha grupo de nada. Você tinha que ficar num determinado horário, Com um telefone fixo. perto do telefone, que ele ia te dar o serviço. Olha, ela ligou, a fulana de tal, quer te conhecer, tá num lugar assim, 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 que roupa você vai usar, e marca o ponto de encontro é esse, e a senha é essa. Muito bem, você tratava isso como um business, como uma passagem, como um quebra-galho. Como é que foi? Tomou gosto? Como é que foi a história? Eu tomei gosto porque era bem rentável e bem divertido. Veja, para um rapaz de 20 anos, 21 anos, você ser pago para fazer a coisa que você mais gosta de fazer. Minha obrigação naquela época era acordar no meio da manhã, ir para a praia, tomar sol, porque tinha que ser bronzeado, tinha que estar bem bronzeado. E o bicho era alemãozão, né? Você era meio alemãozão, né? Exatamente. Então, bronzeava, ficava vermelhão, assim, cabelo comprido, fazia surf e tal, voltava, comia uma refeição leve e ficava esperando o telefonema. A partir daí, o dia era gincana, você não sabia. Tinha dias de você sair 3 vezes. Tinha o programa da tarde, o programa do começo da noite e o programa da madrugada. Tem que ter 20 anos. Tem que ter 20 anos. E tem que gostar da coisa, porque de vez em quando aparecia os abacaxi também. Imagina. Nem tudo era maçã, né? Mas tudo pelo amor à arte. Mas vamos lá, você está enfiado num polo, num caldeirão cultural, que aquele Rio de Janeiro dos anos 70, tudo brotava dali, né? Ali eram as grandes tendências, você fala em teatro, cinema, era tudo lá que acontecia, né? A Globo estava se estruturando naquela época lá no Rio de Janeiro. E aí você começa a conhecer algumas figuras ícones da época, né? Sim. E como é que foi isso, cara? Porque tem uma coisa, eu vou pra praia, conheço amigos de praia e tudo mais, mas você se mete no meio de umas figuras, você tem que ter um certo nível intelectual ali pra estar interagindo com um cara que é um escritor. Se eu não tivesse a bagagem que eu tenho de leitura, de cultura, de formação, mesmo no programa, por que eu fazia sucesso? Porque as senhoras, voltando lá no caso das senhoras, elas podiam me levar na casa das amigas dela, no chazinho da tarde, como se eu me apresentar como sobrinho do interior de São Paulo. Sim. E eu falava um pouco de francês, falava um pouco de espanhol, então era um cara educado, não dava vexame. E aí as outras podiam ver. Opa. E ela, tô aqui apresentando o rapaz. E tal. Então, a partir daí os telefonemas se sucediam. Sim. Então, isso ajudou. Eu vou fazer aqui uma condensação dessa história. A alma desse negócio é o boca a boca, né? É isso? A alma do negócio. Naquele tempo, a propaganda. Boca a boca, era o boca a boca, era o boca a boca. Tá. Em todos os sentidos. Mas aí... Mas então, eu estava te falando dessa coisa do nivelamento cultural, pra você de repente se enfiar num lugar onde tem um Rui Guerra, onde tem um... Então, eu acabei namorando uma carioca e cuja irmã namorava um mineiro, e que era do cinema. Hoje ele é um cineasta conhecido, brasileiro e tal, o Alberto Graça, a quem eu devo muito, foi meu mestre. E a Gláucia, que depois se separou e casou com o Paulo Thiago, outro cineasta. Então era um núcleo de gente já cineasta, que eu convivia. Conheci o Ney Strulevich, que tinha sido diretor da Manchete em Paris, casado com uma modelo do Pierre Cardin, que trouxe a Jeanne Moreau para o Brasil para fazer Joana Francesa. Então, eu fui chamado para diretor de arte da produtora Zoom, do Ney Strulevich, acabei virando chefe do departamento audiovisual. Então as produções de documentários, eram documentários sobre a construção de Furnas, construção da usina de Angra 1, eram grandes projetos, então documentários caros,
né? A Vale do Rio Doce era uma grande quente. Eu conheci, trabalhei com o Alberico Souza Cruz. Da Globo. Passei cada amigo com o Alberico, porque eu era muito verde, muito sem noção, e falava umas coisas. Tu tá falando com uma sumidade da área, e de vez em quando soltava um dia eu falei pro presidente da Vale do Rio Doce, falou, o senhor está com medo do quê? O senhor tem uma grande companhia, o senhor quer que o filme venda para o senhor? O filme vai apresentar a sua companhia, mas quem vai ter que vender é o senhor. Não ficou me olhando assim, perdemos a conta do cliente. E o cara olhou e falou, você tem razão, eu estou aqui metendo o bedelho, vocês que são pagos para fazer isso, façam o filme como deve ser e tal. E saiu da sala. Eu achei que tinha melado o negócio. Mas ele, a partir daí, ganhou mais confiança e encomendou mais documentários. Então, eu tive uma ascensão profissional rápida. E nesse ambiente, onde se reunia cineastas, Rui Guerra, Chico Buarque, Milton Nascimento, o almoço da produtora, tinha um almoço lá, a cozinheira fazia o almoço e sentávamos todos juntos e tal. Eu conheci o Rui, conheci toda essa gente. Fotógrafo, Luiz Garrido. Depois eu acabei sendo assistente de estúdio. Aí você botou na cabeça que era comunicação o meu negócio. Isso que não era necessariamente que você seria um cineasta. Não, você botou minha área é arte na comunicação. Arte na comunicação. Tanto é que eu fui num cursinho, negociei uma bolsa de estudos, disse, olha, eu já passei em 2 vestibulares muito bem colocado. Eu não tenho dinheiro para pagar o cursinho, mas eu te dou uma boa colocação. Você me dá uma bolsa? Ele falou, se você ficar entre os 100 primeiros todo mês, você não paga. E eu fiquei 6 meses, eu prestei o vestibular e passei. E aí eu passei para comunicação. Tá. No Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro. Tá. E um ano depois, eu estava no segundo semestre da faculdade, eu já estava produzindo filmes e programas audiovisuais, e entendia de comunicação e trabalhava com gente do nível do Washington Novaes. O Washington Novaes era o redator dos textos dos documentários. Aquele outro que foi senador, Arthur da Távola. Sim. Fez muito texto para trabalho nosso. Sim. Então, era um pessoal de alto gabarito. E eu aprendi muito com eles. Então, profissionalmente, a minha vida profissional andou mais depressa do que a faculdade. E se tornou um empecilho a faculdade. Tanto que eu levei anos para terminar a faculdade. Eu entrei em 73 e fui terminar em 78. O Brasil estava uma ebulição naquela época. Estava pegando. Que ano nós estamos? 74? 74, 75, por aí. O período que vai da minha estada no Rio é de 71 a 80. Tá, é um período. A ditadura chegou no cume, né? Pegamos o AI-5, tudo. Ela chegou no ponto máximo ali, né? E você estava envolvido no meio de um povo que só tinha revolucionário lá no meio daquela. Eu me lembro, eu vou contar uma história aqui que eu já contei em alguns lugares. O Paulo Coelho tinha um jornal de bairro, que era a edição dele e tal, e ele fazia os releases da Poligram. E ele falava assim, é um absurdo, vocês publicitários, na época eu já trabalhava com publicidade, vocês publicitários escrevem 2 linhas, um slogan, e ganham 3 vezes mais do que eu faço um jornal inteiro. Eu escrevo, não posso, faço releases trabalhosíssimos e tal, para divulgar uma obra, um disco da Poligram, e vocês, uma frase de uma campanha, ganham uma fortuna. E ele não deixava de ter razão, realmente o trabalho publicitário era muito bem remunerado, porque envolve uma grana violenta. Mas olha a ironia do destino, né? Sim. Passa o tempo, Paulo Coelho se torna um dos autores mais bem-sucedidos da literatura brasileira. Então, contei essa história porque nessa era a turma que frequentava a praia. Sônia Braga, Ney Mato Grosso, Marina Lima, Cícero, o irmão da Marina. Era uma turma muito divertida e bem animada. E o Rio de Janeiro tem uma característica que na praia é bem democrático, todo mundo é igual. Está praticamente pelado, não tem maquiagem e cada um é o que é.
Então o Rio tem, e naquele tempo, eu hoje distancio, olho, eu falo assim, bom, eu deveria ter algum valor, porque eles me aceitavam como igual. Né? Muito. O Rui, por exemplo, me deu muita chance, o Rui Guerra, muita oportunidade de trabalho e sempre me considerou muito. Veja, hoje eu tenho amizade até hoje com o Oswaldo Sargentelli Filho, que era um diretor de comercial requisitadíssimo na época. Eu fiz muitas montagens, edições e trilhas sonoras para os comerciais dele. A gente fez amizade nessa época. E era prêmio no final do ano, Clio, né, era a nata da publicidade brasileira. Então, eu acho que eu peguei uma onda, eu surfei num período rico e profícuo, legal. Mas também, se eu vacilasse, eu teria ficado nas pedras. Eu acho que só tive as oportunidades porque as pessoas reconheciam também. Eu tinha essa coisa essa coragem, nunca tive medo de desafio nenhum, sempre gostei, sempre me dispus a fazer o esforço que fosse para fazer bem feito e também ter a coragem de propor diferente. Acho que isso são receitas assim. Por que eu vou repetir? Eu me lembro que a primeira trilha que eu fiz para um documentário era muito louca. Eu trouxe Pink Floyd, E naquele tempo eles usavam as músicas clássicas, Vivaldi. Eu misturei com Vivaldi, Monteverdi, eu enfiei solo de guitarra, de rock e tal. E os caras falaram, pô, o cliente vai parir na cadeira de ver isso. E ficou fantástico, porque era diferente, motivava e tal. Passam-se os anos, eu já estava no segundo ano da faculdade, e eu não tinha mais condição de ir na aula, porque eu viajava, fazia comerciais no Brasil inteiro. Na época o Duda Mendonça, eu conheci o Duda Mendonça estava apostando em fazer a melhor agência do Brasil, a DM9, na época, e ele vinha me buscar no Rio, a gente passava períodos lá na Bahia fazendo os comerciais, produzindo. Então, eu não tinha mais como. Eu fui na faculdade e falei, não tenho condição, vou chumbo por falta. Eu tenho ótimos trabalhos, excelente nota, mas eu não consigo. Aí os caras falaram assim, monta um curso sobre as técnicas audiovisuais que você domina e faz para o pessoal do último ano aqui, porque eles não têm esse laboratório aqui. E aí eu montei esse curso. Coisa. E dei estágio para um dos professores assistentes que se formou ano anterior. Tinha teoria, mas não tinha prática. Então ele era meu professor teórico na faculdade à noite e durante o dia era meu estagiário no setor de produções. E com isso houve é engraçado, a ponto de um jornalista que trabalhava junto com o Alberico, que se tornou um grande amigo meu, o Hélio de Almeida, ele falou, você tem tudo para montar um curso inédito sobre comunicação audiovisual para caras que estão hoje no topo da cadeia das grandes agências, das produções, diretores como departamento de comunicação, como o Vale, grandes companhias e tal. E eu falei, só vai ter pós-graduado. Ele falou, vou montar lá na fundação. Eu vou propor. E aí eu montei, eu fiz um programa de curso, montei e fui dar. E só malucos. É porque eu não tinha juízo, porque na fila da frente tinha assim o suprassumo das feras, ouvindo o maluquinho aqui contar como é que um determinado som combinado com uma determinada imagem provocava uma reação emocional que favorecia Eu comecei a teorizar sobre isso, porque eu fazia muitas trilhas e comecei a perceber que determinados tipos de timbre, determinados instrumentos, determinados ritmos, dentro de uma cultura ocidental, eram associados a um determinado estado de espírito, ou a uma determinada ideia. Você não tinha lido nada, você não tinha estudado isso formalmente? Não, tinha na prática. Eu fui ter, por isso que ele falou, isso ninguém sabe, ninguém fez, ninguém escreveu. Vai lá que os caras vão adorar.
E eu montei isso durante uma semana e os caras não perdiam a aula. Então eu fazia sequências de cenas que eu passava com uma trilha e eu pedia para eles anotarem o que as cenas tinham dado de emoção. Aí eu passava depois a mesma cena com outra trilha e mudava completamente a associação das imagens com as emoções. E aí os caras... Então, teve um ano, por exemplo, se não me engano, em 1977, que o Brasil ganhou 11 Clios. Dos 11 Clios, 8 filmes eu tinha participado da equipe de produção, ou finalizando, ou editando, ou colocando trilha. Então, era uma especialidade minha, eu fazia a finalização sonora. Por exemplo, o Ronaldo Rosas, famoso locutor do Rio de Janeiro, que se tornou depois locutor, apresentador da Manchete. Ele era um locutor da Rádio Jornal do Brasil, não tinha cara. E eu gostei da voz dele. E eu tinha um documentário para fazer, um programa audiovisual para fazer. E aí eu fui atrás do... Quem que tinha? Quando me apresentaram a ele, eu fui lá, combinei de gravar. Gravei inclusive na Rádio Jornal do Brasil, num estúdio à parte lá. Ele fez uma narração maravilhosa de um documentário. E a voz dele estourou. A partir daí, quando eu fui fazer comerciais de televisão, eu chamei o Ronaldo. Falei, pô, vamos fazer comercial. Claro que é uma mina de ouro, porque naquele tempo não existia televisão, vídeo. Todos os comerciais eram feitos em cinema. E era uma época muito pujante, que tinha propaganda de cigarro. Eu me lembro, por exemplo, que eu passei 3 horas gravando a frase ouro sobre azul para o lançamento do Minister, a nova embalagem flip-top do Minister. Era essa frase, ouro sobre azul, Minister. E cara, se não me engano, quem falou isso foi o Eliakim Araújo. Aquela voz maravilhosa. Sim. Ou o Reinaldo Gonzaga. Agora me falha a memória, mas a gente passava no estúdio para fazer essa assinatura que depois o Rabelo... Você imagina, hoje em dia que os caras nem pro estúdio vão mais, né? O cara grava na casa dele, manda por internet, já ficou legal, não ficou, faz de novo aí. Faz de novo, cara de bermuda, né? Naquele tempo tinha que ir estúdio e tal, tinha dublagens, tinha filmes que tinha que dublar a voz de uma personagem, de uma atriz e tal. Tudo era cinema, né? Era cinema. Bom, Labi, estamos aí nos anos 70, migrando para anos 80, né? Eu quero chegar na África, e o tempo está correndo aqui, eu queria chegar na África. Dá uma acelerada aí pra gente ir pra África. Em 79, o Alberto Graça fez um longa-metragem que foi um divisor de águas. O Brasil estava entrando no processo de democratização, pluripartidarismo, e havia uma grande discussão. E ele faz um filme que é um marco na época, que é uma trama sobre o envolvimento de uma multinacional comprando deputados e senadores para licitações serem aprovadas de grandes obras, 1979. Tá, nós estamos falando de 40 anos atrás. O filme se chama Memórias do Medo. E ele me chamou para fazer a parte sonora do filme, toda a parte de ruídos, efeitos, trilha sonora e edição. Eu fui assistente do editor, do montador, e fiz a edição. O corte fino era meu. Eu montei e preparei as pistas para mixagem no estúdio. Esse filme foi todo dublado, ele foi feito em som guia, e depois todos os ruídos, efeitos, tudo foi fabricado. E foi um trabalho que eu fiz. Então, eu fiquei em evidência no final do ano. Teve a sessão de pré-estreia, onde estavam todos os cineastas lá, e foi passado o trabalho. E os caras falaram, pô, o trabalho que você teve foi incrível, trabalho sonoro de uma riqueza. Todo mundo já falava da publicidade, mas num longa-metragem, você fabricar desde o pum que a atriz solta na cama até o efeito do Boeing pousando. Boeing pousando em Brasília, a porta. Inclusive, pô, era um filme todo rodado em Brasília, tem muita cena em Brasília, aquele som ambiente de Brasília que é diferente, que é constante.
Então, aí o Rui Guerra me falou, olha, eu estou precisando de um cara que vá para Moçambique, porque eu estou chefiando uma equipe multidisciplinar que vai para Moçambique dar orientação para os técnicos que fazem o Instituto Nacional de Cinema e futuramente vão alimentar a televisão. Você topa aí? Só uma pausa aqui, o Labi. O Labi e o Labi já citamos várias vezes o Rui Guerra aqui, né? Se tiver gente jovem ouvindo a gente não sabe quem é. Rui Guerra é um cineasta português, né, de origem portuguesa. Moçambicano. Moçambicano. Ele tem nacionalidade portuguesa. Sim. Porque os pais eram portugueses. Sim. Nascido em Moçambique. E que viveu grande parte da vida dele no Brasil, fez parceria com... Ele fugiu de Moçambique perseguido pelo regime ditatorial do Salazar, vai para a Europa, faz IDEC, faz cinema na França e vem para o Brasil. Sim. E se torna um dos baluartes do cinema novo. E letrista de música junto com o Chico Buarque. Centenas, cento e tantas músicas. Sim, legal. Bom, esse é o cara, então, que convida você para ir lá para Moçambique. Exato. Okay. E justamente nos anos 70, ele faz um filme chamado A Queda, com Hugo Carvana, e que ganha o Urso de Prata em Berlim. E é um filme longa-metragem, primeira vez que um longa-metragem brasileiro é feito em 16mm, por causa da câmera na mão, que era uma câmera completamente arrojada. E um filme em que o operariado é o protagonista do filme. Então é muito interessante. E o Rui, então a gente convivia muito na produtora, e o Rui me convidou. E me leva para Moçambique. O Alberto Graça vai dar o curso de realização. Uma amiga que tinha sido minha assistente nas produções audiovisuais, a Vera Zaverucha, que depois fez carreira na Ancine e no cinema brasileiro, ela também vai cuidar da parte de produção e eu vou cuidar da parte de estúdio de som e finalização e montagem do Instituto Nacional de Cinema. Era para ficar um ano. Ao fim do contrato, eles viram que eu falei, olha, o trabalho que tem que fazer aqui não é de um ano, leva anos para aperfeiçoar. E para formar técnicos, é um trabalho, a gente conseguiu evoluir em um ano, mas não dá. Aí eles falam, você topa ficar? Eu topo. E aí fica lá. E aí renovei o contrato. Muito bem, mas você sai do Brasil num período em que o Brasil estava começando a sua distensão, né, o período de distensão lenta e gradual e progressiva, saindo do período do governo militar para o período da democracia, etc. e tal, e vai cair na África, que já era uma panela de pressão, né? Aquilo lá era uma tensão constante, permanente. E você vive isso lá na pele. Com certeza. Você assiste acontecer... O apartheid está ali do lado. Sim, e você assiste acontecer uma luta interna no país, a morte do presidente, não teve coisa assim? Tem, sim, com certeza. O processo todo primeiro de fechar o bloco africano, que tentava gerar o bloqueio, conseguir politicamente o bloqueio da África do Sul pelo apartheid. Sim. Quando se consegue o bloqueio e isola a África do Sul, claro que as partes, os financiadores reacionários que apoiavam o regime da África do Sul também começam a financiar a desestabilização, a guerrilha. E o país entra em guerra civil. E aí é um caos, né? Tudo que havia se construído nos anos de independência e tal começa a ser destruído. É um termo, a colcha de Penélope, né? Fazia-se num dia, de noite a guerrilha destruía. A ideia era desestabilizar mesmo todos os países da linha da frente. Zimbábue, que também conquistou a independência, Angola. A guerra de Angola ainda durou muito mais, com a África do Sul lá dentro. Né? E você estava lá no meio desse caldeirão? E eu estava e fazia filmes lá nessa loucura toda, tomando tiro Para quem queria aventura, né, cara? Você quer mais do que isso, né? Mas foi o que me levou para lá. Porque na época que eu recebi o convite do Rui Guerra, um produtor americano que viu o meu trabalho falou, eu vou te levar para Hollywood. Você vai para Los Angeles. E, pô, com o teu conhecimento, com o teu trabalho, em pouco tempo você se encaixa lá.
Porque não existia o computador, não existia o trabalho de edição sonora, de fabricar efeitos, de emendar músicas. Eu cheguei a fazer uma emenda de uma trilha sonora, de uma música para outra, coisa que eu levei para a BBC e os computadores não acharam o ponto de emenda. Uhum. Como é que esse som, a frequência foi cortada num ponto tão similar, que quando emendou na outra música parecia que era a mesma sonoridade. E você que está ouvindo a gente aqui, quando ele fala emenda, não era um atalho de teclado que você dava e cortava aqui. Ele catava uma estilete, não é isso? Exato. Pegava uma fita, a fita magnética, cortava com o estilete, passava na cabeça de leitura para saber onde é que era o ponto de corte, marcava, cortava aquilo ia lá, na outra, fazia uma emenda. A mesma coisa, fazia uma emenda com a fita adesiva. Era artesanal. Artesanato puro. Exatamente. E daí saíram coisas maravilhosas. Isso. Né? Então, aí os técnicos lá da BBC diziam, mas como é que você fez isso? Eu fiz porque eu fiz isso a vida inteira. Eu não sabia que não dava, né? Como é que eu não sabia que era impossível, né? Eu não sabia que era impossível. Fui fazendo, o computador não achou. Porque um documentário que nós fizemos lá, e a trilha sonora, foi um exercício, é engraçado as coisas. Um amigo meu, lá se vivia a guerra. Então, ele resolveu fazer como é que a presença da guerra interferia nas artes. Sim. No canto, na pintura, na escultura, nos grupos corais, em todos os tipos de artista, nos espetáculos. Então ele selecionou um expoente de cada dessa expressão artística e entrevistou a todos eles e depois eles tinham a apresentação do trabalho deles. No caso das esculturas, mostravam as esculturas. E para fazer a trilha áudio, eu desafiei o seguinte: eu faço uma primeira edição do documentário sem som, e depois levamos os músicos de diferentes correntes para dentro de um estúdio, passamos a cena e compomos na hora. E aí tinha um violino, tambores africanos, sax, guitarra, bateria, juntamos todos, eu fiz percussão e fazíamos na hora as trilhas, e foi um trabalho que foi tão bonito, a sonoridade. O filme se chama The Deeper Image, a imagem mais profunda, e foi comprado por televisões estrangeiras e a BBC comprou, só que ela sugeriu, falou assim, então tragam as pistas originais que a gente põe no computador e remasteriza, porque as qualidades sonoras deles eram melhores. Sim. E eles tentaram, mas quando chegou na parte da trilha sonora, eles tiveram que copiar a minha e usar a minha, só remasterizaram em termos de efeitos. Brasileiro, cara, tá lidando com quem? Tá pensando que tá lidando com quem, cara, então, né? Aí o Sol Carvalho, que é o realizador que fez o filme, me contou a história. Falou, cara, os caras ficaram malucos, não acreditaram. Entende? Mas, veja, aí fizemos a trilha maravilhosa, tem vocalizações, tem cantora, tem... E a trilha é muito bonita. Então depois, se não me engano, foi dada autorização para que fosse lançado um disco, naquele tempo era bolachão, o disco em Viena, na Áustria. Bom, se eu achar alguma coisa de referência, eu toco aqui um pedacinho. Eu tenho as fitas ainda. Vamos ver. Se a gente conseguir, a gente toca um pedacinho aqui. Volta pro Brasil. Aliás, lá você encontra a mulher da sua vida. Eu fui com uma carioca, eu fui casado com a tal menina que eu conheci no Rio de Janeiro, depois 2 anos não deu certo, aí eu conheci uma outra modelo que estudava comunicação também, se formou e resolveu ir comigo para a África, e ficou 2 anos comigo lá. 2 anos depois ela não aguentava mais a África, e eu achei legítimo que ela viesse embora. Nós viemos de férias e depois falou, não quero voltar não, aquilo é para fortes. E eu falei, tá bom, eu tinha um projeto grande lá, porque no meio do caminho eu desafiei o ministro, eu disse, olha, vem um técnico de fora aqui e não consegue passar toda a evolução que ele poderia, porque ele cai dentro de uma estrutura viciada de hábitos e costumes locais. Você só consegue acelerar o processo de aprendizado se você montar uma equipe
altamente acelerada e botar os moçambicanos para acompanharem. Sim. Eu falei, como é que você vê isso? Eu falei, eu proponho fazer uma produtora independente aqui, não do Estado. O Estado participa dela para ter controle, mas quem manda e vence pelo seu próprio mérito. Quer dizer, se o que nós fizemos não presta, não tem mercado. Se o que a gente faz é bom, vai ter mercado e nós vamos sobreviver. Isso foi muito combatido na época, porque era o sistema socialista, então, o Estado era domínio de tudo. E você está vindo com uma ideia capitalista. Seu coxinha do cacete, seu capitalista, seu Mas direitista. Mas não é porque a revolução ela é feita a partir de propostas arrojadas. Para quem não sabe, aqui a referência é a seguinte aqui. O meu amigo Labi, que está comigo aqui, que é um grande amigo meu, é um esquerdista. Ele é um esquerdista, ele não é comunista, ele não é socialista, mas ele é esquerdista. Sim. E eu estou brincando com ele aqui porque ele foi lá em cima do socialista empurrar a meritocracia pela goela dos caras, né? Mas a meritocracia é capitalista e não a deles. Fazendo o partido entender que só há evolução se você exigir mérito. Não é porque o cara é membro do partido, que é uma topeira, que vai ser o líder do processo. E essa é a meritocracia socialista, essa é ela, né? Tem uma casta lá em cima que está numa boa. Os medíocres se apossaram da coisa socialista justamente para impedir. Tanto é que todos os grandes cabeças se tornaram do contra. Isso se torna um subversivo, como eu sou subversivo permanente. Tanto a direita quanto a esquerda, eu estou sempre subvertendo, porque a acomodação é um perigo. Sempre, os medíocres sempre dão um jeito de montar um esquema para barrar os outros e ficarem por cima, então ter o controle. Então, claro que lá o discurso era num nível de respeito, de ideias, etc. Então, prova. O presidente era um cara, o Samora Machel era um cara genial. Ele ouviu, quero ouvir a proposta. Eu não teria conseguido se não fosse o Rui Guerra, porque o Rui era muito respeitado lá, ele ajudou muito o desenvolvimento, e o Rui foi e falou assim, eu assumo, eu assino embaixo. Eles falaram, então você vai ter que ser sócio dessa produtora. E o Rui foi sócio da produtora. A produtora dele do Brasil era sócia dessa produtora que eu fui encarregado de montar. Eu fiz o projeto. E várias instituições privadas tinham cotas de participação, porque tinha conta no exterior, tinha... Então, veja, imagine para as cabeças quadradinhas dos comunistas, assim, como é que num país socialista, uma empresa que produz ideologia... pode ter conta no exterior e mexer com moeda estrangeira sem passar pelo Ministério dos Negócios Estrangeiros. Aí tivemos que chamar o Ministério dos Negócios Estrangeiros, botar a participação na cota acionária para que ele pudesse participar das reuniões, das assembleias e tal. Mas eu tinha o poder de conduzir. Até que alguém derrubou um avião. Não, até que o presidente começou a incomodar os acordos que estavam sendo fechados, porque Moçambique não podia ficar capitaneando aquela revolução. A revolução ia dar certo. A revolução de esquerda ia dar certo na África Austral. Não podia. Então, já que eles negociaram que ia cair o apartheid, tem que cair essa turma da esquerda. E aí montaram uma cilada para derrubar o avião do presidente, que até hoje não foi provado, mas está na cara. Tem vários indícios disso. E eu, quando o presidente faleceu, eu falei, bom, acabou o projeto, né? Ele era o maior protetor do projeto e investidor. Mas não, o presidente que assumiu, o Chissano, continuou, o novo ministro que ficou no lugar, deu... E aí eu fiz um processo de transição de 2 anos para passar para os moçambicanos a empresa. E aí, com o seu acervo de filmes, com a sua produção toda, eu fiquei 2 anos mais e depois voltei ao Brasil, porque o Brasil ia se democratizar. O Brasil ia ter voto para presidente em 89, sim. 90. Né? Você encontra a sua cara metade lá em Moçambique. Aí a brasileira tinha voltado, Você está lá? Estou lá, encontrei e tal. E fui uma amiga, a gente reunia nos fins de semana para fazer festas e tal, todo mundo entrava com uma grade de cerveja e um som e
virava festa. E aí eu conhecia ela lá e tem uma história muito engraçada, porque ela é uma mulher muito bonita e tinha um monte de gavião, né? Mulher que tinha se separado, tinha divorciado, tá? Tinha um monte de gavião lá. E eu olhei assim e tal, perguntei, escuta, quem é essa menina? Ah, fulana de tal, ex-mulher de um amigo meu e tal. Falei, ah, muito interessante. Aí o outro virou e falou, o que você quer? Você já era casado com uma modelo lindíssima e tal, você largou, você vai querer outra, sai dessa, você acha que você pode tudo? Eu falei, não, só estou perguntando. Aí, você? Eu falei, não, eu só estou perguntando. Eu falei, eu duvido. Você também se acha que você pode tudo. E eu, devagarinho, quem sabe fazer marketing, fui plantando meu marketing. 2 meses depois a gente estava junto, o cara falou, mas não é possível, o que você fez? Eu falei, eu faço marketing. Então lá, estão até hoje, estamos juntos até hoje. E estamos juntos até hoje, mas a mérito é dela. É dela, né? Que para suportar você tem que ser, né? Para suportar. Olha, porque eu conheço os dois pessoalmente, e ela é realmente uma especial, ela é doutora, não é isso? O que ela é? Ela é professora... Ela é consultora hoje de desenvolvimento humano. Mas quando eu a conheci, ela era professora. Ela é administradora, formada em administração, ela é formada em dinâmica de grupo, especialista em liderança. Ela tem muita especialização, mas a maior especialização dela é como conseguir me pilotar. Aguentar o Lavi, né? Mas aí você volta para o Brasil, Lavi. Então, aí quando chega 89, o ministro, o que tinha sido ministro no tempo, que é meu amigo até hoje e tal, ele já tinha deixado de ser ministro, eu vou conversar com ele falou assim, olha, eu acho que está na hora de... Seu trabalho aqui foi bem feito e tal, daqui para frente as coisas vão mudar muito. E eu acho que está na hora de você pensar em você. Né? O coletivo vai mudar. A gente pensava muito na revolução, no coletivo. E aí eu resolvo mudar. Eu pergunto para Dalila, olha, vai encerrar meu contrato aqui, eu vou voltar para o Brasil, como é que faz? Temos filho e tal. E ela falou, não, eu vou junto, a gente tá junto, vai junto. E ela veio comigo para o Brasil. E hoje ela tem nacionalidade brasileira. 25 anos depois ela tem nacionalidade brasileira. Que eu acho que eu não faria isso. Se eu morasse há 25 anos em Moçambique, eu continuaria sendo brasileiro. Então isso demonstra um amor pelo... fantástico. Legal, né? Quer dizer, não deixa de ser moçambicana, mas ela tem nacionalidade brasileira. Você volta para cá com que idade, hein? Você tinha? Eu volto no 39. 39. Com mulher, com filho, com um puta no currículo na mão. Baita currículo. Baita currículo, né? Então, você já era um cara premiado, era um cara... Sim, eu já fui premiado para lá. Você volta com o currículo mais engrossado. Você não chegou aqui com aquela ideia de que, bom, com esse baita currículo que eu tenho aqui, agora é hora de dar uma sossegada, ou vou montar meu business, ou vou arrumar emprego? Vários me propuseram. Poxa, você pode, naquele tempo tinha uma lei que não permitia que você trouxesse equipamento estrangeiro, a não ser que você morasse fora. Sim. Não era proibido importar, para valorizar a indústria brasileira. Sim. E os caras falaram, você pode trazer uma produtora inteira, estrangeira, você morou 10 anos fora. Sim. O que você trouxer é teu. Eu teve vários amigos que compraram. Eu falei, não, eu vou voltar com o que eu tenho. Eu não vou montar produtora. Se vocês quiserem, eu compro equipamento, trago para vocês como se fosse meu, mas eu não vou querer, eu não quero. Mas por quê? Eu falei assim, porque equipamentos tornam obsoleto. Uma coisa que eu aprendi lá fora, porque eu fui a várias fotoquinas, fui na Europa, visitei fábricas de equipamento, fica obsoleto em 2 anos. Sim. Cada vez mais. E eu peguei o advento do vídeo. Quando eu comecei, não existia vídeo. Depois eu já peguei a Beta Max e o Matic. Então, eu falei, isso está... Eu trago esse equipamento, daqui a 2 anos eu tenho que trazer tudo de novo, não adianta nada. Mas o que eu trago, ninguém tem. Então, equipamento tem de monte no Brasil. Ainda é assim? Não, e agora tá mais, né? Você tá falando de uma época que eu peguei também, que era aquela época que vou montar um pequeno estúdio de áudio. Legal, profissional.
Cara, brincando, era uma mesa de 50 mil dólares, 100 mil dólares, Com era o que certeza, custava. é. Era muito caro aquilo. Quando chegou o computador, era um absurdo de caríssimo. Sem Hoje, falar os cara, gravadores, né? hoje o cara que está nos ouvindo aqui deve estar sentado na frente de uma máquina lá, que deve ter dentro o Vegas, deve ter gravação. Ele faz ali tudo que a gente fazia naquela época e gastava Sim. centenas de milhares. Sem falar nos programas de sequencers que você faz música. Sim. Um cara só faz trocentos instrumentos, sampleia e faz. Eu já peguei essa fase de fazer trilha com sampler. Quer dizer, você vê que é isso. O que eu trago, que não se compra em lugar nenhum, é o que está aqui dentro da cachola, é a minha experiência, isso. etc. O fato de ter vivido num país socialista também, nas relações, na maneira de enxergar o todo, porque isso do socialismo é muito interessante, a preocupação com a maioria. Esse é que sempre tem um grupinho que se aproveita do poder para se locupletar. Mas a ideia, o princípio da esquerda é tornar o mundo mais igualitário, mais justo, né, digamos assim. É como uma utopia, tem sua validade. Então, eu gosto, como utopia eu gosto muito. Aquela tá lá adiante, nós nunca vamos chegar nela, mas ela aponta um caminho. É legal lutar por ela. Sim, mas é para isso que ela serve. Para isso que serve uma utopia. Exatamente. Agora, sem perder também o respeito aos valores. Pô, eu tenho caras que são de direita, que são gênios, eu conheço, respeito profundamente. Agora, se ele colocar essa genialidade a serviço de um negócio nefasto, eu sou o primeiro a falar, aí eu não estou contigo. Eu me lembro, o Duda Mendonça, uma vez, me chamou, falou, pô, você voltou para o Brasil, então eu vou fazer campanha do Dr. Paulo Maluf e tal. Eu falei, desculpa, eu não faço para o Maluf. Pô, mas o Duda paga maravilhosamente bem. E comigo ele era muito generoso, porque era meu amigo do tempo que ele não era o Duda Mendonça. Então sempre foi hiper generoso comigo. Mas eu falei, desculpa, com o Paulo não vou fazer. Então, eu tenho meus princípios. Sim. Não é o dinheiro. E eu precisava, tinha família para criar e estava independente. Mas não é tudo pelo dinheiro, não é? Não é tudo pelo dinheiro. Então, mas isso se perdeu hoje. Eu acho que as pessoas acham que eu sou babaca. O pessoal da velha geração, eu tive outro dia no evento com o Washington Oliveto. E o Washington colocou lá, falou, cara, eu não fiz, não faço e jamais farei campanha política por princípio. Entendeu? Eu tenho, por princípio, não vou me envolver em política porque eu acho que esse negócio contamina, isso aí vai trazer. Não quero saber disso aí. E as pessoas não fazem ideia do poder que o marketing tem de persuasão. Sim. Bem aplicado, você elegeram, o Maluf elegeu aquele. Pita. O Pita, sim. Entende? Ué, o Lula elegeu a Dilma, porra. Pois é. O Lula elegia quem quisesse. O Lula elegia quem quisesse. Eu acho que nesse ponto não tem jeito. E hoje, veja como é ruim. Nós não temos nome para fazer frente a essa imagem política. O vazio político que se instalou no Brasil é assustador. Não, 2018 vai ser. A onda de aproveitadores só tem até o Tiririca que quis dar uma de herói acabou se revelando interessante. Com as mídias sociais, então, aí não tem mais segredo, está tudo transparente. Exatamente, né? Cada vez fica mais. Você volta ao Brasil com 39 anos, com a esposa e tudo, e por alguma conjunção do destino, você vai parar em Cuiabá. Não. Eu volto para produzir cinema e eu tinha 3 longa-metragens a produzir em 2 anos no Rio. Tá. O Rui Guerra me chama para ser o chefe da produtora dele, o produtor executivo dele. Tá. E eu abraço aquilo. No ano que eu cheguei, eu produzi o Boca de Ouro para o Walter Avancini. Foi quando eu conheci o Walter Avancini, me indicaram para ele, precisava de um produtor, ele gosta muito de mim. Produzimos o Boca de Ouro. No final do Boca de Ouro, o Rui me chama para produzir um filme do Garcia Marques, que ele ia fazer o De Amor e Outros Demônios. E eu assumo a produtora do Rui Guerra. Mas o Collor, nós estávamos há 1 mês de começar as filmagens, verba era uma coprodução com a TV espanhola, verba internacional, dinheiro no banco, conversão de dólar, eu administrando aquilo.
de repente o Collor extingue a Embrafilme, que era uma das pernas de produção. Então ficamos acéfalos, ficamos sem canal. E o cinema do Brasil para. Conseguimos converter essa produção do que já estava figurino, tudo, adereço, um monte de coisa, para Cuba. O Rui Guerra vai para Cuba fazer o filme lá em Cuba. E eu, como tinha chegado daquele ano, um ano antes no Brasil, eu achei que não era justo com a minha família tirar meus familiares daqui, meus filhos estavam se adaptando em escola e tal. Eu falei, não, eu fico. Eu falei, então você cuida da minha produtora aqui. E eu fiquei cuidando de uma produtora que não fazia nada. Não tinha produção. A gente ocupava o tempo. Então eu peguei um estúdio de som para gerir. Arrendei, eu e um parceiro, um músico, arrendamos um estúdio de som e produzimos muito trabalho. O primeiro trabalho do Lenine foi gravado no nosso estúdio. A Polygram fez um acordo com a gente que qualquer coisa que a gente... O estúdio era muito bom, então qualquer coisa que a gente fizesse, era um estúdio de pinho de riga, com equipamento de primeira. Você era o dono? Eu era arrendador, porque os donos do estúdio, eles eram músicos e viviam viajando dando show. Sim. Como estúdio de som caiu o movimento, eles foram viver de shows porque dava mais dinheiro. E aí arrendaram pra gente o estúdio de som. Então, por exemplo, Roberta Miranda, todos os shows do Canecão ensaiavam nesse estúdio. Quer dizer, olha que interessante, você continua não tendo equipamento. Continua não tendo equipamento. Você continua não tendo, que me parece que, para eu que conheço você agora bastante, é uma característica fundamental da sua vida, né? Eu não quero ter empresa com 50 caras, eu não quero ter equipamento, eu não quero ter custo fixo, eu não quero ter que trocar as coisas. Eu sou onde bate o vento, eu vou tocar. Não, e outro, o que é interessante é que isso nunca me impediu de ter alianças e parcerias com grandes autores, músicos fantásticos. O famoso escritor Rubem Alves, que depois a gente foi colega nas iscas intelectuais do Café Brasil, nos anos 90, começo dos anos 90, ele escreveu uma ideia que era interessante, de uma utopia, e eu falei, isso dá um filme do cacete. Ele falou, como é que faz? Eu falei, tem que fazer o roteiro. Ele falou, você faz o roteiro? Se você fizer o roteiro, eu arranjo produção. E eu fiz o roteiro, ele foi atrás uma dessas congregações que ele era consultor religiosa, importante e tal, e pelo CEDI, o Centro Ecumênico de Documentação e Informação, nós fizemos um documentário que chamou Visões do Paraíso. Foi lançado na Bienal de 1992. Eu dirigi a fotografia do Antônio Luiz Mendes Soares, um carioca, um baiano radicado no Rio de Janeiro, diretor de fotografia premiadíssimo. Naquele ano tinha ganho o prêmio Kodak de fotografia, o prêmio Fuji, agora não me lembro. E juntei a trilha sonora original feita por um grande maestro também, o Armênio Graça Filho, um grupo de balé famoso do Rio de Janeiro, cria as coreografias, um documentário, daquelas coisas super felizes. Se eu tivesse o equipamento, não tinha mudado nada. Era a grande ideia e a capacidade de fazer e de juntar talentos que faz as coisas acontecerem. Mas você também tem que ter uma visão interessante sobre os ganhos que você vai ter disso aí, né? Porque você não tem equipamento, o teu ganho, a despesa é menor, o ganho também é menor, e você tem que olhar para aquilo com inteligência. Fala, cara, eu estou recebendo menos do que você receberia, mas eu não tenho essa mala gigante para carregar comigo. Né? E uma pela outra tem um ganho que você não consegue medir, não consegue pôr na planilha, que faz toda a diferença. Né? E aqui também, no Brasil, todo mundo que tem produção sempre majorou o custo do seu equipamento nos orçamentos para pagar o custo da inércia. E isso torna as produções, às vezes, inviáveis. Porque, se não for naquele valor, não compensa fazer. Porque não paga o custo do tempo parado do equipamento, da obsolescência. E eu achei que se eu me atrelasse a isso, eu sempre teria amarrado. Então, outra... Tem gente que nasceu para isso, para ter equipamento, para cuidar de equipamento, né? Tem as Lynx Filmes da Vida, as Quanta, com todo modernidade. O2 para que eu preciso? Para que eu preciso? O que aconteceu foi o seguinte, porque, voltando... Então eu
deu aquela parada no cinema. Eu ainda fiz um documentário muito interessante para Norma Bengel, que é ainda fui produtor executivo do Floresta da Tijuca, a história do Major Asher, que reconstrói a Floresta da Tijuca. Inclusive tem atores famosos, tem Carla Camurati, o Thales Panchacon no elenco e tal. E aí esse é o último filme que eu faço no Rio de Janeiro. Aí eu venho para São Paulo e venho trabalhar no Centro Ecumênico de Documentação e Informação, no setor audiovisual, porque tinha projetos grandes naquele ano e eu fui indicado para coordenar isso. E aí fico 2 anos, de 92, 93 eu fico no Centro Ecumênico. Mas já não era mais minha praia. Eu produzo documentários sobre comunidade seringueira, sobre Assembleia da CUT, sobre movimento de trabalhadores sem terra. Cara, eu fiz centenas de documentários ao longo da minha vida. Em Moçambique, no Brasil, encomendado, pago, com roteiro, sem roteiro, a partir de ideias. Eu achei que naquele momento o documentário já tinha dado para mim. E se eu continuo aquilo, uma coisa é você ter uma família para sustentar. Eu criei a coragem de falar assim, chega, eu vou parar. Com que idade? Eu exatamente 93, 43 anos. Sim. E eu vou apostar no que eu quero fazer. Faz muito tempo que eu quero terminar um romance e eu vou escrever um romance. Eu paro em 93, final do ano, setembro, e de setembro a dezembro eu escrevo um romance. Que é este que eu lancei agora. Eu acabei de receber em mãos. Exatamente. Acabei de receber em mãos. O Berro do Boi. O Berro do Boi. Quantas décadas de 93 até hoje para o livro sair. Mas eu escrevi a história. E aí então voltei para a publicidade. Avisei o Duda Mendonça, tô de novo na praça, porque a publicidade é dinâmica, é job atrás de job. Uhum. E ele falou, não, eu tô mais na campanha política e tal, topa fazer? Eu falei, topo, faz tempo que eu não me mexo nisso, eu venho da política do outro lado. Não, né? É engraçado porque lá a política tentava esclarecer e passar informação para o público evoluir. Lá em Moçambique. Lá em Moçambique, sim. Claro. O trabalho da comunicação, a televisão, o cinema, o Samora Machel dizia, pô, sem informação não há modernidade, não há evolução. Nós não vamos sair da idade da pedra sem isso. Para isso precisa televisão, precisa cinema. E aqui a propaganda... desinforma, né? Pelo contrário, é para manipular o eleitorado. Então, mas tudo bem, eu fui trabalhar com o Duda e tal. E neste processo eu viajo para Cuiabá. Minha irmã era diretora de um setor do Tribunal Eleitoral lá. E aí teve um evento e ela me chamou, me convidou para eu ir e tal. É um evento muito grande. Distribuíam-se comendas para as pessoas importantes da cidade. E eu fui... E na comemoração eu fui apresentado ao Dante de Oliveira, que estava lá. Ex-governador, esse daqui é extremamente respeitado lá na... Muito, o famoso Diretas Já. Sim, né? a emenda Dante de Oliveira. Exato, Dante de Oliveira. E aí ele muito jovem ainda, como político, ele era prefeito. E aí a minha irmã, esse daqui é meu irmão, publicitário, já andou na África, já andou não sei o quê, já fez política, já fez isso, trabalhou com o Duda Mendonça. Ele aí esperou um momento, falou, você tem contato com o Duda? Tenho. Eu gostaria tenho pensado em fazer umas consultorias porque eu quero sair para governador e tal. Eu falei, eu ponho em contato na mesma hora, não é problema. Ele falou, então eu gostaria. Eu volto para São Paulo, ligo para o Duda, aviso que havia interesse, o Duda dá sinal verde para que ele passe os contatos, e eles vão lá, fazem uma reunião, e de fato, nessa época, o Duda já tinha me chamado para fazer a campanha. Eu fazia parte do núcleo central de criação dele lá. E aí, uma das campanhas que entra é a campanha do Dante. Uhum. E a gente faz o Dante governador em primeiro turno. Numa das reuniões últimas que ele teve em São Paulo, ele vira para mim e falou assim, se eu for governador, eu vou te levar para lá. O Duda falou muito bem de você, eu andei pesquisando, eu preciso de uma cabeça como a sua
orientar o meu trabalho de comunicação lá. Ah, legal, tudo bem. Uma coisa, o cara está sendo gentil e tal. É interessante essas coisas. Homens de palavra têm que ser respeitados. Ele recebeu a notícia de vencer no primeiro turno, eram 6 horas da tarde. Às 7h30 tocou o telefone no meu apartamento em São Paulo. Você viu o resultado? Fomos eleitos. Está de pé o teu interesse em vir para Cuiabá? Falei, está de pé e tal. Pega um avião, vem para cá para a gente conversar. A Dalila estava indo visitar a família, era final de ano, né? Novembro, dezembro. A família na África. Eu passei a mão num dos filhos que ia ficar e me embondiei para Cuiabá. Cheguei lá no meio-dia, faz a reunião da tarde, dia seguinte de manhã eu estava trabalhando, montando um planejamento estratégico para o ano seguinte e tal, para aquele ano que ia entrar. E aí pronto, aí assumi a agência que cuidava do governo, depois fizemos mais outras 2 agências, montou-se um pool de agências que trabalhavam para o governo, e aí veio o convite, falou, fica aí. Aí minha mulher era a maior entusiasta, porque ela adorava Cuiabá, e para os filhos era uma oportunidade de também viver numa cidade como eu vivi no interior de São Paulo. Você vai a pé para a escola, vai para o clube, né? Não tem essa paranoia de São Paulo, então era uma liberdade para nós dois. E resolvemos, fui para Cuiabá e fiquei como consultor criativo, diretor de criação, 1 ano da agência deles. 1 ano depois, eles falaram, você é muito caro para nós, mas se você montar um escritório de consultoria, nós continuamos. Eu montei o escritório de consultoria, aí passei a atender outras agências e pronto. E a partir daí eu fui obrigado a ter um escritório, mas nunca quis ter a agência. Montava um escritório, éramos 3 cabeças criativas, 3 parceiros e tal, um comercial, um designer e eu como planejador e criativo. E fizemos durante vários anos. Eu nunca quis ter agência de propaganda, mas com essa obrigatoriedade que você tinha que fazer parte do sindicato, tinha que ser agência, para poder encomendar mídia e ter direito às comissões, etc., eu acabei sendo obrigado a fazer uma fusão com uma outra agência, o meu escritório de consultoria, e montei uma agência que durou 15 anos. E aí... Era uma agência de comunicação em Cuiabá, então. Com agência de publicidade, durante muitos anos, primeiro e segundo. Foi aí que a gente se conheceu, aí que eu comecei a ter contato com você já tinha aquela atuação lá. Hoje você é o escritor. Aí com o tempo eu fui escrevendo. E o livro que eu tinha feito foi recebendo novos ajustes, etc. Até que esse ano, quando estourou a Operação Carne Fraca, a editora me ligou e falou, escuta, você vai esperar quando para lançar seu livro? Aí, o espaço está aberto para você. Eu falei, é verdade. Aí eu criei juízo, quer dizer, não é nem coragem, é juízo. Me dediquei ao livro, dei a última revisada nele, fechamos e consegui. E acabei de recebê-lo, é um livro, só para vocês ficarem com água na boca, ele fez um romance passado no interior do estado de São Paulo, nos anos 80, onde ele trata da luta pelo domínio do mercado da carne. E o livro sai agora em épocas de JBS, quer dizer, não tem nada por acaso aí não, né? Você até me falou que isso aí é o embrião do próximo capítulo. O próximo livro que eu já venho desenvolvendo é os personagens 20 anos depois, neste ambiente da Operação Carne Fraca. Entendi. Exatamente. Porque eles se aproximaram do poder, o crescimento... para você sobreviver no mercado com gigantes, ou você é gigante também e tem que fazer as regras, ou não. E eu conheci esses personagens quando jovens, nos anos 70. Foram as pessoas que me inspiraram a escrever meu romance. Meu romance é inspirado em histórias e fatos semelhantes que aconteceram e que eu vivenciei. Então, olha que legal, cara, o programa de hoje, que a gente conseguiu fazer um programa inteirinho, tratando, de certa forma, de decisões de liderança e empreendedorismo,
com um cara que é um artista e que atuou dentro de um segmento corporativo. Quer dizer, não é um artista fazendo sua música para lançar a música no mercado. Era um cara trabalhando dentro do ambiente de empresas, prestando conta, prestando serviço, jobs, etc e tal. Atendendo objetivos. Que nunca teve um carimbo na carteira de trabalho. Nunca. Ou seja, ele está com 67 anos de idade, não vai ser agora que vai ter. Provavelmente. Mas que construiu um legado importante aí. O Labi é um cara que tem uma obra legal. A gente nem falou do seu trabalho com as Nações Unidas, tudo isso vai longe, não dá. Não consegui detalhar muita coisa aqui, senão a gente vai ficar aqui até o estourando o tempo todo lá, né? Mas o que eu queria botar aqui agora é o seguinte, Labi, você viveu intensamente, porque é o seguinte, você é de uma geração pouquinho anterior da minha. Eu tô com 61, você tá com 67, né? Sim. E você pegou um período interessante, porque eu era um pirralhinho e você já era o garotão de 20 anos no Rio de Janeiro. E eu tinha 14. Assisti a Copa do Mundo com 14 anos de idade. Você viu com 20, né? E você pegou um período de transição no Brasil já maduro, ou seja, já conseguiu. E eu não peguei, cara. Eu quando curti Beatles, a banda acabou, pra você ter uma ideia. O que é Beatles, acabou a banda, né? Então, você é o cara que já curtiu pra valer aquilo lá, né? Agora aos 67 anos, cara, olha pra trás, olha pra esse Brasil que nós estamos vivendo hoje, que de um ponto de vista de organização, de tecnologia, Cara, o Brasil evoluiu barbaramente, esse país aqui é uma loucura, o que a gente tem aqui era impensável nos anos 50, o que o Brasil construiu de lá pra cá. Por outro lado, a gente está sentado aqui discutindo, no almoço, discutimos a mesma coisa que a gente discutia há 50 anos atrás. Correto, né? Correto. Você veio falar que você fez um filme, que se bobear em preto e branco, discutindo os caras empresa que pagava senador, cara, 40 anos atrás. Né? Então, cara, o que é isso? É uma maldição, bicho? O que é isso, cara? Que pecado é esse que nós estamos pagando? Eu tenho uma explicação que às vezes pode parecer politicamente errada. Uhum. A formação do povo brasileiro é uma junção de 3 sementes complicadas. Uhum. Eu passei 10 anos na África. A cultura africana privilegia o esperto, o que engana o outro, o que passa o outro para trás. É da cultura milenar, não é de agora. Os africanos já escravizavam outros africanos muito antes do branco pisar lá. Muito bem. A escória europeia degradada vai para as colônias e se junta com um povo que está num estágio de civilização completamente anterior a esses dois povos. O extrativismo indígena é absolutamente de uma liberdade não é utopia, lá existe a liberdade absoluta. Eu vivi no Xingu, eu convivi com índios, fiz vários filmes. Cara, o índio não fala não pro filho dele. Ele só fala, ó, a faca corta. E o filho presta atenção porque ele não fala a palavra à toa. O índio não fala bobagem. Então, é uma civilização também muito liberal. Num país onde você jogou um pedaço de mandioca no chão, brota. Vai no rio, joga uma flecha, flecha um peixe. E você dorme sem precisar de coberta, porque é tropical. Então, você fez uma rede de palha, você estende lá. Juntou isso e deu um povo absolutamente de uma inteligência rara, de uma preguiça assustadora que faz com que essa esperteza se tenda para o mal e com essa contingência de falar assim, pô, se eu me dei bem, azar o seu, que vem do africano, e nós somos muito mais africanos do que nós imaginamos. Eu aqui, branco de olho azul, tenho uma avó mulata, minha avó, mãe do meu pai, era mulata, eu puxei o lado que, claro, mas meus irmãos eram ao contrário. Então, eu moro em Moçambique, na minha casa, um filho de português, um africano nascido na África, filho de portugueses, teve toda a vida dele, 30 e tantos anos na África, ele virou para mim e falou assim, você é mais africano do que eu. No hábito, na maneira, no comer, na música. Então,
nós não nos damos conta de que essa mistura, essa miscigenação gerou este povo que não tem muito compromisso com a seriedade. Quando você fala da preguiça do brasileiro, não é a preguiça do cara que não trabalha. Não é essa que você está falando, do cara que eu quero passar o dia inteiro. Porque vai ter ninguém aqui, eu trabalho 26 horas por dia, só me foda, cara, eu não sou preguiçoso. Não. Não, não é essa a preguiça. Cara, por que eu sou obrigado a levar 10 horas se eu posso fazer em 5? Ah, mas é que para fazer em 5 você vai quebrar umas 5 leis aí e vai ter que atravessar no meio do jardim que é proibido pisar na grama. Ah, que se dane, pô. A grama que se nasce de novo. O que me interessa é que por que eu vou levar 5 horas? Mas eu vou economizar X horas para fazer esse trabalho. E assim começam os processos. Então, eu acho hoje que, claro que as lições, nós também somos o novo mundo. Nós temos 500 anos. Europa, além de guerras, mortandades e catástrofes, tem só da era cristã 2000 anos. Então, tempo faz diferença. O Samora Machel falou isso e eu levei muito tempo para entender. Não se queima etapa histórica. Nem com tecnologia, nem com nano chip, nada. A evolução humana, ela é um processo que precisa passar pelas catarses e pelos processos. O aprendizado vem de sofrimento. Então, eu acho que esse processo que nós estamos vivendo hoje, parece um retrocesso, é necessário para que se separe o podre do melhor. E provavelmente o meu neto já vai dar valor a coisas que da nossa geração não era. Veja, eu contei aqui sem menor pena de consciência que eu fazia contrabando, e está errado. Roubamos o carro para dar pau de madrugada. Que nem o Nelson Piquet fazia. Entende? E nós achávamos isso que era legal, isso era, né? Tomamos todas as drogas possíveis que eram cabíveis de dar barato para saber como é que era. Uns não conseguiram sair nunca mais. Outros entenderam que não era boa e partiram, como eu. Mas vai dizer que não tomamos, que não experimentamos? Experimentamos. Então, eu acho que é um processo que faz parte. Eu estou dizendo para a molecada, quando eu vou fazer as palestras que eu tenho feito por aí afora, sempre tem uma pergunta e resposta no final, e a molecada vem e pergunta o que eu acho desse momento que o Brasil está vivendo, etc e tal, coisa Lava Jato e tudo mais. E eu digo para eles o seguinte, olha, vocês estão vivendo um momento que eu não tive, cara. Vocês estão tendo na mão uma oportunidade didática que eu não tive. Quando eu tinha a idade de vocês, a gente sabia que tinha corrupção, mas não sabia direito quem era. Só tinha uns nomes, mas você não sabia quem eram os corruptos. A gente sabia que eles roubavam, não sabia quanto. Não sabia onde estava o dinheiro. Hoje em dia, você sabe quem é o corrupto, quanto rouba, onde está o dinheiro. Alguns estão na cadeia. Entendeu? Ah, mas não tô... Cara, já tem alguns na cadeia. Vai chegar o dia que aquele juiz corrupto também não vai estar mais no lugar e não vai mais perdoar o caso. Isso aí. Falei, então vocês hoje, a molecada, vocês não discutem mais. Será que o rouba mais faz, como a gente fazia na nossa época. Não, era tudo, hoje não é mais. Então, o reflexo disso em vocês que são jovens, daqui a 10 anos, vai ser uma loucura. Eu não tive isso, eu não tive essa aula. Eu cresci acreditando que acho que sempre foi assim, vai ser assim. E essa molecada está tendo uma aula de que talvez não precise ser assim, né? Então, aproveitando essa deixa, e eu por exemplo, no tempo dos militares, eu fiz documentário para Furnas, ou Construção de Angra 1, Sim. a maior agência de propaganda do país, que tinha conta do governo, que chamava a gente para fazer o orçamento de quanto fica, helicóptero, horas de voo, não sei quanto para filmar. E eu, custa X mil dólares. Aí o cara olhando e falou assim, bom, então triplica isso. Eu falei, como? Triplica esse valor. Nós vamos achar 2 concorrentes com 2 valores superiores a esse, porque um dos terços vai para os caras dos milicos, que mandam no negócio. 1/3 é para calar a boca de quem poderia reclamar do processo. E 1/3 você vai fazer é o valor que você vai fazer o trabalho sossegado. E isso já existia nos anos 70. E eu ficava abismado, eu falava, gente, mas naquela época eram as regras. E se falasse, perdia a conta, perdia o documentário e não saía.
Então, muita gente entrou nesse esquema de corrupção, de lavar dinheiro e tal, porque ou faz ou desiste. Ou não entra no jogo. Ou não entra no jogo. Inclusive, eu acho que muitas das pedras que se jogam no PT, o grande erro do PT foi que quando ele entrou, ele em vez de desmontar, chamar, aqui é assim e tá essa sujeira toda, eles falaram, não, vamos fazer o jogo como é, porque se nós pensarmos em desmontar, nós não ficamos no poder. E aí, exacerbaram mais ainda o processo, deixaram rolar. Esse é o grande erro do PT, que eu acho. Então, realmente o Brasil precisa passar por essa lavagem de roupa suja. É um momento ruim, é desagradável, mas já vinha, para não falar, no tempo dos militares não tinha sim, talvez dividisse por mais gente. Mas, e ninguém falava nada porque morria. Então, é assim, eu me lembro na minha faculdade, a gente fazia reunião de 5 pessoas no apartamento para fazer um trabalho de faculdade, e os caras falavam assim, pô, teu vizinho não periga dele denunciar que é uma célula. Eles morriam de medo, porque os caras chegavam batendo e prendendo, porque tinha 5 estudantes reunidos no apartamento. Então, existia um clima de terror também. Eu nunca... Então, voltando para a questão, só para fechar, eu fui empresário brasileiro, eu tive fazenda, eu herdei fazenda dos meus pais, cuidei, porque minha mãe era dependente, eu cuidava da fazenda e tal, criei gado, conheço do mercado, fui empresário nesse setor, fui empresário de produtora de cinema, fui empresário, até hoje eu tenho uma pequena produtora de conteúdos, tive agência de propaganda aí grande, com várias equipes, dei espaço, formei profissionais, fui dono de produtora na África, então não é... Agora, eu acho o seguinte, se você não tem medo e tem paixão por fazer, sempre vai ter um espaço para você. Eu vou me aposentar. Os caras falam, você não se preocupa com me aposentar? Eu falei, não me preocupo. O tempo vai me aposentar. Aí você vai viver do quê? Meu amigo, se eu não fui capaz de construir nesse tempo todo, ralando, o suficiente para eu me aposentar, eu vou depender de quem? Entende? Eu sempre falei isso. Eu acho, tudo bem, se eu tivesse pago, recolhido e etc., eu queria meu quinhão. Mas então, o meu contador diz, você tem direito, como empresário você recolheu, você pagou compulsoriamente, você contribuiu X anos, você tem direito. Eu falei, tá bom, uma hora trata aí dos papéis e veja se eu tenho direito à aposentadoria. Até eu já tenho idade para isso. Mas não é isso que vai me sustentar, até porque se eu recolhi a quantia mínima, não vai me sustentar. Mas enquanto eu tiver capacidade criativa e o DNA de estar constantemente bebendo da juventude, das levadas, do que é moderno... Eu acompanhei, no tempo que eu tinha fazenda, o telefone dava manivela. Chamava telefonista e falava, eu quero falar com a dona fulana de tal, lá, o telefone 29. Aí, você aguarde que daqui a meia hora eu ligo, se tiver linha livre eu ligo. E hoje eu uso um smartphone da Apple em que eu falo com meu filho em Barcelona, real time. E eu fiz curso de programação da IBM, eu tenho know-how de tecnologia eletrônica, de TI, bastante grande. Faço sites, desenvolvo projetos de portal, eu acompanhei o meu tempo, eu não me acomodei. Esse é dos meus, o Labia dos meus aí, cara. Agora, então, qual é a receita? Você faz a vida te dá aquilo que você faz. Se você ficar acomodado esperando que a vida te coloque... A única coisa que você vai conseguir fazer é ficar velho. Com certeza. Só isso, é só isso. Se você ficar esperando que a vida te dê, ela vai te dar a velhice. É isso aí. Aí as pessoas falam, pô, você tem 67. Eu falo, não, eu tenho 2 de 33,5. Quando um tá dormindo, o outro tá trabalhando. Enquanto a coluna deixar, né? Enquanto a perna deixar, vamos fazer acontecer, né? Vamos botar a bola pra frente. Grande Labiano, então estamos em lançamento de livro novo, o programa aqui vai sair lá por fevereiro, até lá o livro já deve estar
Já deve estar convenientemente lançado já aí. segunda edição, se Deus quiser. Opa, quem quiser achar o Labi, encontra onde, cara? Tem Facebook, tem um site, tem o que tem? Labi Mendonça, se botar no Google, É? vai aparecer de tudo. Sim. Entendeu? Até imprompério. Por exemplo, um garoto de programa experiente pode ser que apareça também. Coroa de programa. Aliás, eu fiz uma conversão, agora eu sou coroa de programa. Programa de rádio, de televisão, Podcast, tá aí, tá programa bom. É comigo mesmo. Legal, Labi Mendonça no Facebook. Grande Labi, uma delícia sempre conversar com você. Não deu pra gente mergulhar muito fundo, porque senão ia dar 3 horas e meia de programa, entendeu? Não, mas acho que a gente conseguiu trocar uma ideia legal aqui, o pessoal gostou. Você sabe que eu sou seu fã, você me chamou, eu tô firme e forte. Eu fico feliz de te ver aqui. Enquanto... Grande, um abraço. Um abraço. Obrigado. Muito bem, aqui termina mais um Leadercast. A transcrição do programa você encontra no leadercast.com.br. Para ter acesso a esta temporada completa, assine o Café Brasil Premium no cafebrasilpremium.com.br. Este programa chega até você como parte do projeto Café Brasil Premium, um ambiente educacional sem ser chato nem superficial, que já conta com mais de 1.000 assinantes, recebendo todo mês conteúdos voltados ao crescimento pessoal e profissional. Conheça que vale a pena. cafebrasilpremium.com.br. Você ouviu o Leadercast com Luciano Pires. Mais uma isca intelectual do Café Brasil. Acompanhe os programas pelo portal cafebrasil.com.br.